Olá, eu sou a Beth, do canal de Educador para Educador. Estamos aqui na temporada 2, Conversa com as Famílias. Olá, eu sou a Sandra, do Desafios da Sala de Aula, e juntas vamos entrevistar pais e mães sobre a educação de seus filhos e filhas, sobre suas dúvidas, incertezas, sucessos e tentar passar um pouquinho da experiência de cada um para que muitas famílias possam se inspirar e assim trocar e compartilhar experiências. Hoje nós vamos conversar com a Rafaela e o Edson. Eles são pais da Amanda, da Isabela e do Miguel. Muito bem, preparados aí para as nossas perguntas? Né? Esperamos suprir as expectativas, né? Olha, eu quero que vocês entendam que, assim, estamos aqui numa conversa de amigos, né, de pais, somos educadoras, mas aqui estamos para trocar experiências, né, levar a experiência que vocês tiveram aí com os filhos de vocês para outras pessoas, né, porque essa troca é importante entre os pais, ok? Exatamente. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Ah, não, a Beth vai fazer a primeira pergunta. Desculpa, Beth. Tudo bem, estamos em casa. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Então, vamos lá. Como aconteceu a paternidade para vocês? Quer falar ou fala? Pode falar. A gente cumprimenta, a gente comentando. Então, na realidade, assim, a maternidade foi uma surpresa, né? Eu engravidei na adolescência e, na realidade, com 17 anos, né? E aí, quando a gente se viu no meio dessa situação, nós começamos a formar a nossa família, né? Então, eu engravidei, aí a gente foi morar junto, né? E, assim, quando a gente começou a morar junto, a gente não tinha muita estrutura, né? Eu estava ainda no ensino médio, ele tinha terminado, mas ainda estava aquela coisa de estar trabalhando em algo ainda que não trazia muitos benefícios, né? Para a sustentação de uma família. E aí, nesse meio tempo, a gente foi indo, então veio a Amanda, depois veio a Isabela, né? E agora temos o Miguel, né? Estamos aí partindo, esse ano são 24 anos juntos, né? O ano que vem faremos 25 anos. Mas foi assim, foi uma surpresa que, graças a Deus, deu certo, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que passaram por essas questões, né? E não conseguiram dar continuidade realmente numa família. Interessante, né, você contar isso, porque a gente sabe de tantos adolescentes que passam pela mesma história, né? Então eu acho que é importante essa união que vocês tiveram para poder superar as dificuldades, né? E a gente sempre olha para trás e agradece o que a gente viveu. Agora, seria muito legal se vocês pudessem contar um pouquinho para nós, né? Como é que são esses filhos de vocês? Né? Como é que é a personalidade de cada um? Como é que eles são? Como é que vocês descreveriam? Bom, Amanda é a mais velha, né? Ela está fez 23 anos agora. Amanda, como é que eu vou dizer? Amanda, ela é carinhosa, ela é parceira, né? Amanda é o filho que a gente pediu a Deus, né? Porque ela ajuda muito a gente também, ela ajuda demais, né? A gente, nessa empreitada que a gente passou, que a gente passa, né? Hoje nem tanto, mas no passado a gente passou mais. A Amanda, ela sempre ajudou a gente com tudo, né? Então, a Amanda, eu costumo dizer que a Amanda, ela é parceira, ela é muito carinhosa. Né? Ela foi que ensinou pra gente, que abriu os caminhos, né, na realidade. Você vai ser pai, mãe. Ela foi a que ensinou a gente a ir, né, porque assim, querendo ou não, a gente não tinha tantas referências, né,
de pessoas que tivessem filhos ao nosso redor, né? Então, assim, a gente aprendeu com ela, né? Deu continuidade na Isabela, mas a Isabela é um pouquinho mais temperamental, né? Bastante. Ela é mais da pá virada, digamos assim, né? E o Miguel que veio, né? Como a gente pode dizer assim, né? Um bebê arco-íris, né? Ele chegou para trazer a alegria, então, assim, tudo que ele faz tem graça, tem cor, né? E são, graças a Deus, assim, filhos que realmente só trazem orgulho para a gente, assim, não tem os seus dias ruins, né, como todo mundo, mas assim, são crianças extremamente doces, que realmente são comprometidas, que têm responsabilidade, que não dão trabalho, que levam a sério estudo, trabalho, faculdade e por aí vai. E para você ter uma ideia, a Amanda e a Isabela, tudo que elas vão fazer, elas vêm falar para a gente, para mim, para a mãe dela, até pedir, né? E até uma coisa que eu falo para a Amanda, eu falo, nossa, mano, você já tem 23 anos, você vem pedir para mim, você faz, você quer sair, você sai, você quer fazer as coisas, você faz, você precisa pedir para mim, você já é maior. E a Isabela, a mesma coisa, né? E eu acho isso muito, muito legal, porque eu me ponho no lugar delas, o que eu falo para a Amanda, quando eu tinha a idade da Amanda, eu já era pai, né? A gente já tinha uma outra rotina, ela já não, ela é bem parceira mesmo. Também, pelo que vocês estão falando, é o respeito, né? O respeito que eles têm por vocês, pela criação que tiveram, né? Não é porque, como você falou, já está maior de idade, que ainda não, né? Posso sair de casa sem falar para onde eu estou indo. Não, eu acho que essa coisa do respeito é uma união familiar, né? Sim, sim. Muito bem. Quais os desafios foram mais difíceis de superar durante o crescimento deles? Vocês têm duas meninas, né? A Amanda, que tem 23, a Isabela, que tem 18, e o Miguel, que tem 4. Então, tem uma diferença, né, assim, entre eles. Como foi, né, esses desafios? Assim, acho que é desafiante de qualquer idade, né? Mas com 3 e diferentes idades, né? Contem um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, os desafios eles foram acontecendo durante o processo, né? Porque quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm filhos na mesma idade, por exemplo, eu tenho uma prima que engravidou comigo, então eu tenho ela como um parâmetro, a gente vai vendo. No meu caso, eu não tinha assim isso. Então, a gente foi indo baseado em algumas experiências, em algumas coisas que eu via, né? O Edson também, né? Pela questão dos sobrinhos dele. Mas a gente foi... Acho que o maior desafio foi, na realidade, com a Isabela, quando começou a entrar na fase da pré-adolescência, né? Digamos assim. Porque a Amanda, ela sempre foi tranquila até nesse ponto. Então, assim, nem resposta atravessada ela dava. Então, pra gente estava tudo certo, né? Falava, vamos, Amanda, faz isso, tá bom, mamãe. Faz aquilo, tá bom, papai. Assim era. Já com a Isabela, não. A Isabela ela já era mais turrona, né? Já dava umas respostas atravessadas. Então, pra gente conseguir encontrar esse meio termo, foi complicado. Agora, como o Miguel, a gente está vivendo, né, uma situação, ele tem um pré-diagnóstico de autismo, né? E aí, a parte que engloba ele, né, porque hoje o autismo ele é mais amplo. Então, a parte que englobaria ele nessa questão seria da baixa tolerância. Então, ele tem baixa tolerância em receber não. Então, assim, com ele, cada dia é um processo, porque eu tenho que encontrar uma forma de fazer ele fazer as coisas e não tire ele do equilíbrio emocional dele, né? Para ele não ter nenhum tipo de surto, nenhum tipo de prejuízo. Então, é muito bacana porque a gente vai se vendo no passado, né? E parando para pensar como um filho realmente é diferente do outro. É uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente acha que vai ser tudo igual e não é. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua forma de agir, a sua forma de falar, e a gente, como pai, tem que ir encontrando esse meio termo aí.
o Miguel, a gente estamos vivendo o que a gente viu no passado, quando as meninas eram pequenas, né? O Miguel agora tudo ele pergunta, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que serve isso, né? Eu acho engraçado porque como ele tem esse pré-diagnóstico, ele acabou atrasando com as coisas, né? E agora ele com 4 para 5 anos que ele começou o porquê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro, né? Então, gente, né? É algo que a gente viveu, mas faz muito tempo, né? Com as meninas, a diferença de idade delas é tamanha, então a gente voltou a viver tudo isso agora de novo. Você sabe que vocês acabaram até respondendo uma pergunta que eu ia fazer agora, né? Do que foi diferente na criação deles, né? Mas, assim, é interessante que essa diferença de idade, né? É claro, a gente faz um recomeçar, né? Vocês tiveram que recomeçar. E como cada um deles é muito diferente, é um recomeçar de verdade. E aí agora eu vou perguntar, até como você já comentou sobre essa diferença, vocês acham que, por exemplo, assim, se você faz uma comparação, tá? Em termos da idade que vocês têm hoje, ok? Da idade que vocês tinham com a Amanda. Claro, vocês tiveram algumas experiências, isso fez com que vocês crescessem enquanto pais, ok? Mas agora vocês também têm 2 filhas adultas que colaboram nessa criação, com o menor, com o Miguel. Sim, totalmente, né? Assim, tanto é que quando eu ganhei o Miguel, ele nasceu, a Isabela estava com 14, né? E a Amanda estava com 18. E aí eu precisei voltar antes do tempo, né? Da licença, não consegui cumprir todo o tempo, então eu fiquei em casa acho que 2 meses. E aí quem fez o meu papel muitas vezes foi a Amanda. Então, a Amanda ficava com o Miguel para poder dar aulas, aí de contrapartida a Isabela chegava da escola e arrumava a casa. Então, assim, sempre um complementando o outro nessa questão, né? A gente aqui, posso dizer que a gente é uma equipe, né? Mas, assim, todos dentro da equipe, né, tem a sua colaboração, né? Então, por muitas vezes, elas foram aqui o nosso braço direito e esquerdo. Quando eu estava amamentando, às vezes o Edson cansado, né, precisava ir trabalhar no dia seguinte, então a Amanda revezava comigo, né? Então, assim, foi muito, muito legal isso, assim, poder viver isso com elas, né? E poder fazer coisas que eu não fiz com elas com o Miguel, por conta da baixa maturidade, né? E quando a gente é pai e mãe muito novo, a gente não tem muita noção. A gente vai indo, vai fazendo, né? Mas quando a gente é mais velho, aí é diferente, né? Até a Amanda brincava comigo, falava assim, nossa, mãe, mas você tem medo de tudo. Mas você tem medo de dar isso para o menino, você tem medo de dar aquilo para o menino. E já com elas, não. Com elas já saía do hospital, era leite, era chazinho, era água, né? E com o Miguel foi totalmente diferente. Então, assim, a participação delas realmente fez a diferença, a colaboração. Na verdade, o Miguel é uma criação coletiva, né? Sim. Basicamente, é o filho de todo mundo. É igual a gente arrumou um cachorro agora, o cachorro também é filho de todo mundo. Então, o Miguel e o cachorro é filho de todo mundo aqui. Conta pra gente o que vocês fizeram, que vocês percebem que não deveriam ter feito nesse tempo, criando algo que vocês se arrependam ou não, também tudo bem se não tiver, né? Acho que o que a gente fez, que talvez não faria cedo, foi a questão de que quando elas nasceram, tanto a Amanda quanto a Isabela, eu já de pronto colocava na escolinha. Então, assim, elas viviam doente, era gripe, aí era virose, aí era aquelas doencinhas de pé, mão, boca, tudo isso, assim, na fase de bebê.
O Miguel, ele só foi para a escola com 2 anos. Então, assim, ele praticamente não ficou doente, assim, podemos dizer, né? Ele não teve, como é que fala? Essas doencinhas todas que os bebês têm na infância, que eu vejo, né, até mesmo muitos dos meus alunos têm, ele não teve. E, assim, dificilmente ele fica doente. Para ele ficar doente tem que ser algo muito assim. Já as meninas não. As meninas eram um ventinho, aí ficava gripada, ou era, não sei, ia na casa de alguém que estava passando mal com virose, aí a mesma coisa também, ficava doente, e assim ia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, saindo um pouquinho dessa, né, coisa da própria criação do dia a dia. Quando vocês saem, assim, para se divertir, ou até mesmo em casa, né, como é que são esses momentos de diversão com eles? Como é que funciona isso na família de vocês? Sandra, a gente tem costume de fazer, a gente é meio doido, né, com algumas coisas, né, que a gente faz, né? A gente tem costume de acordar, principalmente a Rafaela, né? A gente tem costume de acordar e falar, vamos para a praia. Do nada a gente resolve sair para fazer as coisas, né? E elas são bem parceiras, né? Sempre tá junto com a gente, né? Então a gente tem esse hábito de estar fazendo esses passeios coletivos, ou senão a gente vai no shopping, acaba indo no shopping para passear, para dar a volta e acaba fazendo alguma coisa, né? A gente costuma ir de vez em quando no parque, né? E sempre é raro a gente ir sozinho, tá? É raro. A maioria que a gente vai é sempre com eles, né? Uma coisa que é engraçada é que é assim, né? A gente tinha 2 carros. Então, tinha o meu carro, que era o carro de trabalho, e o carro dele, que era o carro de trabalho dele e de passeio da família, né? E aí a gente vendeu esse outro carro, que era maior, e ficamos só com o carro pequeno. E aí, né, os 5 dentro de um carro pequeno, parece o Fusquinha do palhaço. Mas assim, todo mundo quer ir. Se a gente vai na esquina, elas querem ir junto. Às vezes a gente nem chama. Fala assim, eu tô ali no mercado. Aí uma gente fala, onde você vai? Vou no mercado. Eu quero ir, posso ir? E assim vai. Então, assim, dificilmente, né, eles saem com os amigos, né? A Amanda não é muito chegada nesse negócio de balada, festa, essas coisas, né? E a Isabela, quando sai, sempre alguma coisa envolvida na igreja, né? Então, se tem algum evento da igreja, aí ela vai. Mas, assim, sair com os amigos, para ir para a festa de aniversário, é quase aquele meme. Eu tenho 2 jovens senhoras dentro de casa, que elas não querem saber de bagunça, não. E agora imagina esse carro pequeno, que é com a gente, né? A menorzinha é a Rafaela, né? E o cachorro agora parece que vai começar a participar também do passeio. O cachorro é um lobo. Imagina como é que vai ficar com esse carro, né? Aí vai o cachorro com a cabeça para fora, a gente vai lá, o Fusquinha parece. Muito bem, muito bem. Ó, essa pergunta vocês já até responderam, que a gente faz um roteiro prévio, né? Só para a gente ter um parâmetro de perguntar. E aí, vocês tiveram ajuda na criação dos filhos? Como foi? Mas vocês já responderam, né? De como começou, de como as meninas ajudam. Se quiserem complementar, ok, senão a gente passa para outra, né? Não, só para falar que, assim, ajuda, a gente, né, como a gente já falou, praticamente não teve, né? Porque quando eu ganhei a Amanda, infelizmente, minha mãe faleceu meses depois, né? Então, assim, eu tive muito pouco essa questão de ajuda, né? Mas eu acredito que tudo isso faz parte do propósito de Deus. Por quê? Eu costumo falar, se a minha mãe estivesse viva, a Amanda não teria sido minha filha. Ela teria sido filha da Vitória. Entendeu? Porque assim, todo jovem, ele tende a se apoiar muito nos pais. Então, a partir do momento que eu não tive esse apoio, eu tive que me virar, eu tive que aprender a fazer coisas que eu não sabia. E para ajudar ainda, né, na minha questão,
eu sou a irmã caçula de irmãs muito mais velhas do que eu. Tipo assim, Miguel e Isabela. É quase essa diferença de idade. Então, o que acontece? Nem eu fazia as coisas dentro de casa. Então, não sabia fazer um arroz. Nunca tinha pego uma criança no colo direito, porque ninguém na família tinha. Minha sobrinha tinha, acho que um aninho. Mas pouco eu tive contato com ela, né? Porque não morava próximo, morava longe. Então, assim, em parte, eu acredito que tudo isso foi realmente um propósito de Deus. Deus permitiu que a minha mãe visse, né, a Amanda, tivesse aquele momento, né, do Coruja e tudo, mas o propósito era outro. E aí, assim, eu me descobri, né, assim, algo que eu não esperava, né, porque eu não esperava formar uma família, né, que nem quando eu engravidei, o Wesley até falou isso, a gente tem risada hoje. Quando eu engravidei da Amanda, ele falou assim, vamos casar. Aí eu virei para ele e falei assim, eu não vou casar não, porque se não der certo, vai dar mais trabalho para separar do que eu ficar casada com você. A gente é muito novo, não sabe o que vai acontecer. Então, assim, e tudo isso levou o quê? A gente já está aí já há 25 anos, né? Então, eu acredito que tudo realmente foi um grande propósito de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui com essa família linda. Eu acredito também que, eu acho que eu até já comentei isso com a Rafaela, né? Tudo é propósito mesmo, porque ela, mimada do jeito que ela era, né? Eu lembro que no começo, ela ganhou o neném, ela foi lá para a casa da minha finada sogra, né? Ficou lá acho que um mês, 2 meses lá, né, com ela. Eu acredito que se minha sogra estivesse viva hoje, talvez também a gente nem juntos estaríamos, né? Porque, como ela mesma falou, né? Talvez a Amanda não seria nem nossa filha, porque é vó coruja, né? E talvez a gente também nem estaria junto hoje, né? Porque tudo que ia acontecer seria vou para casa da minha mãe, né? E é isso. Eu acho bem importante, né? Eu gosto muito disso nas famílias, que a base da família de vocês, né, é Deus. E isso é legal porque vocês passaram isso para os filhos de vocês, e isso eu acho que é o que fortalece e o que mantém nas dificuldades, nas alegrias, né, em todos os momentos. Então, eu acho que foi bem importante vocês terem colocado isso, né, eu acho que cada um, dentro da sua fé, se fortalece, independente da religião que cada um tenha, aquilo que você acredita, eu acho que é o que faz com que a família se fortaleça. Agora, o que a gente, né, falando agora um pouquinho, até porque né, o nosso canal aqui é também voltado para a educação, e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse processo estudantil deles, né? Eu sei que cada um está numa fase diferente, mas se vocês pudessem contar um pouquinho, né, como é que foi isso? Como é que foi essa vida estudantil dos três? Então, assim, a Amanda e a Isabela, né, 3 meses já iam para a creche. Então, creche, depois foram para o EMEI, depois foram para o ensino fundamental 1, fundamental 2 e se formaram no 3º ano médio, né? A Amanda, ela optou em fazer a faculdade de enfermagem, mas a gente já sabia que essa não era a área dela, né? Mas como o filho às vezes precisa ir e ver que não é, né? Então ela foi, e aí quando foi no 6º semestre, faltando 2 semestres para ela se formar, ela desistiu e agora está cursando pedagogia. Então ela está já no 2º semestre, está trabalhando, né, numa escola, está dando aula para a turma de berçário 1 e 2, né? Assim, é muito bom olhar para ela e ver ela atuando, porque realmente é algo assim fantástico. Você vê um filho que você cresceu, cuidou, mostrou o caminho, e aí vendo ele assim atuando é algo realmente prazeroso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? A Isabela, ela terminou o 3º ano do ensino médio ano passado, e ela não entrou na faculdade ainda pelas questões da pandemia, né? Porque como ela quer fazer fisioterapia, as faculdades que ela procurou ainda não voltaram 100% presencial.
está em sistema híbrido, né? Então, tem acho que dias de laboratório, presencial, e o restante é tudo online. E aí ela preferiu esperar, então no meio do ano ela vai entrar, mas também já está trabalhando para isso. E assim, o Miguel, né, no Jardim da Infância, tá no Jardim 2, né, tá começando a carreira dele, né. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal é que com o tempo a gente vai vendo que algumas coisas que a gente acha que não são, né. Eu antes via as minhas filhas no Enem, e aí, assim, eu via que elas brincavam, que elas descobriam as coisas, eu falava assim, nossa, mas essas crianças não vão aprender a ler? E aí, depois, você percebe o quão importante é essa fase do jardim da infância, do descobrir, do compartilhar com os amigos, que realmente é um momento precioso, e ele tem vivido isso, né? E tem feito, assim, muita diferença a escola na vida dele, né? Principalmente pelo problema, né, que ele demanda. Então, estar na escola, estar desfrutando deste momento, realmente é algo que tem feito a diferença. Então, assim, o Miguel é uma criança de 4 anos que reconhece a letra do nome dele, sabe qual é a letra M. Uma criança de 4 anos que sabe o lado direito e esquerdo. Não me pergunte quem ensinou isso para ele. Bailarino, jogador de futebol, já fez o seu primeiro espetáculo no teatro, na escolinha, sem Globo Mal. Então, estamos caminhando aí, né? Podendo aperfeiçoar com ele coisas que a gente não dava tanta importância, né, nas fases das meninas, e podendo ver realmente a importância disso e vivendo com ele, apoiando e incentivando ele nesse pequeno passo. Muito, muito, muito bom. Agora, conta pra gente, vamos falar com vocês dois, assim, né? Como que vocês, casal, como que vocês se colaboram na criação deles? A gente é uma equipe, né? Eu vejo, né, que uma hora eu faço, como é que eu vou explicar? Uma hora eu estou à frente de alguma coisa, outra hora a Rafaela está à frente, está fazendo, né? Por exemplo, tem dia que eu faço a janta, tem dia que ela faz a janta, tem dia que eu arrumo a casa, tem dia que ela arruma a casa, tem essas coisas, né? Então a gente se ajuda, se completa aqui em casa, né? E a gente sempre se conversa. Então, por exemplo, tudo que a gente vai fazer, a gente senta, conversa. Olha, eu achei que a Amanda teve uma atitude que não foi legal. O que você acha? Eu também achei. Então, vamos chamar e conversar e levar ela a entender o que ela fez de errado, o que poderia ter melhorado. Ou então, às vezes, ele fala assim, a Isabela deixou de cumprir tal tarefa dentro de casa, conversa com ela. Aí eu falo, não, então, mas vamos olhar pelo outro lado, né? Hoje ela não cumpriu uma tarefa porque ela ficou até mais tarde no trabalho, né? Precisou fazer outras coisas, mas amanhã ela vai fazer, né? Então, a gente, como equipe, vamos ajudar ela também. Então, a gente sempre conversa, né? Antes de passar algumas coisas, ou de falar com ela nessa questão. Sempre um complementando o outro, entendendo o que um vê, às vezes o outro não vê, então a gente conversa para que aconteça e a gente consiga direcionar elas da melhor forma possível, né? Porque, querendo ou não, a gente não cria um filho para ficar dentro de casa, né? A gente cria um filho para o mundo, né? Então, sempre quando a gente fala nessa questão de princípios ou de organização, eu sempre penso assim, amanhã eu posso não estar aqui. Como que elas vão se sair em determinada situação, né? E aí a gente sempre vai conversando e se ajudando nessas questões. Sabe que vocês ali falando, né, que é uma família, que é uma equipe, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que a maioria dos pais acaba, né, tendo que negligenciar em algum momento, mas que é essencial para que o casal continue juntos, né? Então, assim, a nossa próxima pergunta aqui é como é que são esses momentos de vocês sem os filhos? Vocês têm, assim, momentos só vocês?
é bem disputado, porque que nem eu falei para vocês, né? Assim, a gente fala, a gente vai ali, e aí, mas eu quero ir também. Então, o que acontece? Quando a gente precisa de um tempo só, aí eu chego e falo com a Amanda. Amanda, estou precisando ter um tempo com seu pai. Então, você está na organização da casa, né? Fica aí com a Isabela, com o Miguel, arruma janta, pede pizza, que eu estou saindo com seu pai. Aí, quando a gente vai sair, que a Isabela escuta, aí ela já fala, não, o pai e a mãe vão sair. Vai ficar todo mundo em casa aqui. Vamos pedir pizza, vamos ver um filme. Olha, eu vi uma série nova agora, vamos lá olhar, e assim vai. Então, porque tempo livre mesmo, se deixar, a gente não tem, né? Então, a gente tem que, né, procurar as brechas aí para... Muito bem. E qual é a receita de sucesso? Eu acho que a receita de sucesso na criação dos nossos filhos e da nossa família, no geral, só tem uma, é Deus. Essa é bem a explicação, porque quando a gente entende quem nós somos em Deus, as coisas que nós podemos viver, né? A questão de muitas vezes abrir mão da sua vontade pelo outro, ou ter um olhar diferenciado, faz a diferença, né? Hoje em dia, nem todas as famílias têm essa disposição, porque para você ter um casamento, de 20 anos para cima, ou até de 10 anos para cima, vai muito além do que qualquer coisa que você pense. E assim, querendo ou não, nós pais somos um referencial para os nossos filhos. Então, assim, os nossos filhos precisam olhar para nós e falar assim, poxa, um dia eu quero ter uma família. Eu quero, né, se é uma menina, eu quero ter um marido igual meu pai é com minha mãe, que cuida dela, sabe? Que sempre está ali com ela. Tem os momentos, né, de dificuldade, mas sempre está ali um ajudando o outro. Se é um menino, nossa, eu quero ter uma esposa bacana, igual minha mãe, né, que está ali auxiliando meu pai. Então, hoje em dia é difícil a gente ver famílias, né, pessoas que tenham essa disposição de abrir mão do seu ego. Então, assim, a nossa caminhada em Cristo nos ensinou muitas coisas que a gente nunca tinha visto em um filho, né? Assim, eu venho de uma família onde meu pai tinha muitas dificuldades de relacionamento com a minha mãe, né? E uma questão vai puxando a outra, aí quando você vê, aí é problema de alcoolismo, é problema de traição, né? E não só no casamento deles, mas como de muitas pessoas que a gente conhece também, não só do passado, mas de hoje em dia. Então, assim, eu acredito que quando você entende as coisas da maneira correta, você consegue seguir e trilhar um caminho. E aí, quando você entra nesse caminho, não tem como dar errado. Vai ser só sucesso. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Na verdade, acho que os casais acabam encontrando a sua receita de sucesso, e é isso que a gente quer passar para as outras famílias também. A gente vai ouvir muitas famílias durante essa temporada, e eu acho que é legal essa troca, de verdade, né? Independente daquilo que cada um acredite, eu acho que isso é super importante. Agora a gente chegou no momento aqui que a gente chama de bate-bola, tá? Esse não teve script antes, ok? Então, a gente vai fazer algumas perguntas e aí vocês vão responder uma palavra só para definir o que a gente vai perguntar, ok? Tudo bem? Paternidade e maternidade em uma palavra. Amor. Vida. Se vocês fossem escrever um livro ou um filme sobre maternidade e paternidade, que título teria? Como abrir mão do seu eu para formar um outro eu? Boa pergunta. Boa pergunta. Seria seu livro, uma boa pergunta.
Vou ficar devendo. Fica com esse mesmo? Quer ficar com esse título mesmo? É isso, Boa pergunta. Então vamos lá, vamos para a próxima. Desenhos ou filmes que mais marcaram a vida dos filhos de vocês? Começa? Bom, então eu vou falar de um, ele fala do outro e eu falo do outro. Ó. Da Amanda foi o Lilo e Stitch. Ela é apaixonada por aquele bichinho Stitch. A Isabela, ela gostava muito de ver o George lá, o Rei da Floresta. E o Miguel, assim como toda criança de 4 anos, né? Tá na vibe dos dinossauros. Então, o negócio dele é Jurassic Park. É a série, é o filme, é tudo que tiver dinossauro, tá lá o Miguel. Muito bem. Uma frase que vocês gostam de ouvir dos filhos, das meninas e do menino. O Miguel, ele fala muito que ele ama, né? Papai, te amo. As meninas... A Amanda, eu acho que é a mesma, né? A Amanda falava muito isso, a Isabela também. Papai, eu te amo. Aí a gente fala para todo mundo aqui em casa, assim, né? Porque o Miguel, ele fala, te amo. Né? Ele não fala te amo ainda. Aí ele fala, mamãe, te amo, mamãe, te amo. Aí quando a gente vai falar aqui, ele fala, Isabela, te amo. Que legal. E agora sim, né? Como toda boa família, a gente já viveu alguns momentos que foram um pouco mais difíceis, né? Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram com eles? A Isabela foi quando ela se acidentou, né? Que ela caiu um ferro dentro do carrinho e ela queimou o rostinho, né? Ferro de passar. Amanda, eu não me lembro de... Pode falar? Amanda, eu não me lembro de ter passado o perrengue com a Amanda. E o Miguel também não. Foi mais com a Isabela mesmo que a gente passou o perrengue, né? Eu lembro. Eu acho que é mais marcante mesmo foi a Isabela nessa questão, né? Que ela com meses. 9 meses. Eu estava passando roupa e aí o ferro, a Amanda brincando, correndo, né? Bateu na tábua e aí o ferro voou para ela, né? Mas graças a Deus hoje nem é perceptível, né? O Miguel, acho que o perrengue que a gente passou com ele, podemos dizer assim, né? Foi quando a gente recebeu um pré-diagnóstico, né? De que ele poderia ter autismo, né? E aí a gente sem muita informação, assim como muitos pais, né? Então, acho que esse foi um dos perrengues. Mas, assim, graças a Deus, hoje a gente já não pensa mais assim como um perrengue. E a Amanda, ela tinha alergia a corante vermelho. Então, assim, toda vez que ela comia salsicha, aí ligavam na escola que ela estava passando mal. Então, esse é os perrengues dela, né? Ele tinha que correr, buscar. Mas, graças a Deus, nada tão grave. Muito bem. Estamos chegando quase no final aqui da nossa conversa. E eu queria saber se vocês já utilizaram serviços de profissionais, né, nessa educação da criança. Se vocês precisaram de outras pessoas, mas aí falando de profissionais para ajudar vocês. Na realidade, com elas, com a Amanda, não. Com a Isabela, nós descobrimos quando ela entrou no primeiro ano que ela tinha um problema no processamento auditivo central. Então, ela precisou de um auxílio da psicopedagoga e de uma psicóloga, né, para poder dar continuidade nesse processo de aprendizagem. E o Miguel, que hoje faz as terapias, né? Com o fono, com a psico, com a TO, com o curso de educação física, né? Então, a gente tem hoje esse... Assim, vamos dizer que com o Miguel foi a chave de ouro, né? Que a gente tem todo um apoio, assim, por trás, fantástico.
para ajudar no auxílio para que ele cresça e se desenvolva aí. E ajudando, e no caso do Miguel, essa ajuda está sendo super importante, porque o desenvolvimento dele, juntando com a escola também, né? Eu acho que ele nasceu no período da pandemia, que ele ficou muito tempo dentro de casa, né? Sem ter contato com outras crianças. Mas o que desenvolveu muito o Miguel mesmo foi ele voltar para a escola e os terapeutas, né? Psicopedagogo, o fono, né? A TO, a educação física que ele faz lá na clínica também. Isso ajudou demais. Eu acho que quando você tem um profissional capacitado aqui, você tem um apoio e uma tranquilidade, né? Para você ver aquela criança desenvolver, né? A gente vê, eu vivencio isso também nas escolas, tem muito pai que às vezes a criança tem alguma dificuldade, uma dificuldade na escrita, ou uma dificuldade para ficar dentro da sala de aula, ou uma dificuldade de interação, e aí o pai acha que é normal e fala, vai passar, vai desenvolver, mas ele é muito novo, e na realidade não. Nós, como pai, devemos já de pronto se identificar qualquer coisa na evolução dessa criança, buscar um apoio de um profissional assim habilitado para isso, porque ele vai ajudar tanto você como pai e mãe e a criança no desenvolvimento, porque não tem coisa pior do que você ver o seu filho não conseguir executar alguma coisa e você como mãe não saber como ajudar, né? Então acho que a informação de profissionais faz realmente todo um diferencial no processo. Muito bem, obrigada. É muito importante que vocês falem isso, porque é um alerta, né? A gente percebe e vê muita criança sofrendo, sendo discriminada dentro da escola, às vezes com questões muito pequenas e que poderiam ter uma infância na escola feliz, né? Eu defendo muito essa ideia de que a criança ou adolescente tem que ser feliz na escola, né? E não sofrer. Então, acho que é bem importante. Só para complementar, eu passei assim esse processo com a Isabela até o 3º ano do ensino médio, né? Então, assim, a gente, como pai, às vezes não sabe como trabalhar essas questões. Então, a Isabela teve problema de ansiedade, porque no online, né, às vezes o professor passava uma prova, um trabalho que ela não conseguia entender devido ao problema. E, às vezes, o professor não conseguia mandar já de pronto, né, a prova ou o trabalho com um enunciado diferenciado para que ela pudesse entender. Então, isso gerava um transtorno muito grande para ela, já sendo uma adolescente de 17 anos, né? E vendo a questão do Miguel, o Miguel, ele é uma criança normal. Mas, por exemplo, ele não tinha nada que eu olhasse para ele e falasse assim, ele tem um pré-diagnóstico de autismo. Olha que eu sou professora e trabalho com crianças, né? Que têm essas dificuldades. Ele não tinha nada que desabonasse ele nessa questão que eu olhasse e falasse assim, tem um diferencial. O que fez isso acontecer foi um olhar de um profissional. Porque se não tivesse passado por um profissional, talvez até hoje a gente não teria ido atrás de uma ajuda para que hoje ele pudesse se desenvolver, ele está falando, está interagindo, está assim, fazendo o que uma criança de 4 anos precisa dentro do ambiente escolar para ser feliz e se desenvolver. Muito bom, perfeito. Então, assim, na verdade, vocês percebem, né, que o profissional fez a diferença na vida dele e na vida de vocês. Eu acho que isso é o mais importante. A gente perceber que, mesmo que seja difícil um pré-diagnóstico, né, no caso dele, existem maneiras de que ele se desenvolva saudavelmente e que vocês consigam também ter tranquilidade para confiar nesses profissionais. Acho que isso é um recado muito importante. E falando em recado, a gente chega aqui na nossa última pergunta, última fala, né? Que a gente gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os pais, né? Que mensagem vocês deixariam aqui para
nossos pais que vão assistir também vão participar, como vocês, desse bate-papo? Você fala? Vamos. Eu acho que o recado é assim, tenha um olhar de amor para o seu filho ou para sua filha. Tenha um olhar de empatia para o seu filho e para sua filha, né? Olhe para ele e tente entender qual é a necessidade dele, né? Porque eu vi esses dias na televisão de um caso que eu acredito que vocês devem ter acompanhado também, de um menino que esfaqueou a amiga por trás, né? É um caso que está sendo muito falado. E os pais, eles não perceberam que aquele jovenzinho precisava de ajuda, né? Então, às vezes, a gente tem o nosso olhar em tantas coisas, né? No trabalho, um olhar realmente para o seu filho, tentar entender o dia a dia dele, com quem ele anda, as amizades, né? Assim, ter um cuidado mesmo, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com fora e esquece de olhar dentro. Então, assim, a gente aqui sempre fez muita questão de acompanhar esses processos fora, entender quem que anda com meu filho, quem que está com ele, o que ele está assistindo, quais são os programas de preferência dele, e estar realmente com ele ali, né? Não só deixar, eu gosto disso, tá bom, vai lá, filho, vai lá. Não é o vai lá, é vamos lá, filho, eu vou com você. Eu pego na sua mão e vou com você, eu quero saber com quem você anda, o que você está fazendo, né? Eu tenho certeza que vai fazer a diferença, porque se em algum momento dessa trajetória ele precisar de socorro, você como pai e mãe vai ser a primeira pessoa que vai estar lá e vai ver, e vai conseguir ajudar o seu filho. Nossa, Rafa, até me emociona, porque é exatamente isso, né? Tá de mão dada, tem criança que precisa mais da mão, tem criança que precisa um pouco menos, mas eles têm que saber que a mão está lá do lado, né? Que eles podem confiar, é o melhor refúgio, né? A vida flui de outra maneira e às vezes a criança vai sem nenhum perrengue, sem nenhum problema na vida, mas tem crianças que precisam de uma atenção maior. Eu acho que essa sua fala, essa sua mensagem é uma excelente mensagem para deixar para tantas famílias que precisam de um alento, de um aconchego no coração, né? Eu vou até complementar uma coisa, né? Não é porque o filho cresceu que a gente tem que deixar de olhar, né? Porque Exato. filho é filho para sempre. Então, a gente, em diversas fases diferentes, tem que ter olhar diferente, tem que estar lá com o ombro amigo, né? A mão, a boa palavra. E a gente sabe disso porque são problemas diferentes, eles estão no mundo, estão tendo contato com outras pessoas, então essa base familiar é o que vai ajudar que nas dificuldades eles saibam que a família está ali como suporte. A gente tem aqui que dizer muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por esse carinho, por essa troca, né? De verdade, vocês realmente foram muito especiais para nós essa noite. Muito obrigada. Também agradeço bastante. Só vou agradecer e deixar a palavra com vocês, tá? Foi um privilégio poder conversar com vocês. E aí agora a palavra é com vocês para encerrar. Não, eu também queria agradecer pelo convite, Beth, né? Prazer voltar a falar com você. Fazia tempo que a gente não se falava, né? Verdade. Online. E a Sandra, vou repetir para ela o que eu falei para ela, acho que há 10 dias atrás, né? Para mim é sempre um prazer estar com você, estar com a sua família. Eu tenho vocês como a minha família, né? E é isso. Só agradecer. Só. É verdade, para nós sempre é uma oportunidade e um privilégio, né? De poder compartilhar com vocês, né? Que acompanharam bastante da nossa história, do nosso processo, né? Desde o começo. Então, para a gente realmente é um privilégio estar aqui hoje
né, falando de pais, educadores para pais e educadores também, poder colaborar com esse trabalho e esse projeto lindo que vocês estão fazendo aí. A gente só deseja sucesso e que cresça cada dia mais, né? Que as oportunidades elas aconteçam e apareçam e que vocês possam crescer aí cada dia mais aí. Obrigada. Obrigada. Grande beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada.